para mais um dia, conversar sobre assuntos que têm tudo a ver com a vida da mulher cristã. E hoje eu quero convidar aqui uma convidada especial porque é a primeira vez que ela está aqui com a gente. Nós já tivemos algumas convidadas que apareceram mais de uma vez aqui. E essa é minha convidada, a primeira vez aqui. Eu quero dar as boas-vindas para ela, a Natália Ribeiro, mais conhecida carinhosamente chamada como Naná. Seja muito bem-vinda, Naná. Oi, Elô, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Realmente é um friozinho na barriga bem grande, porque é a primeira vez. Então, tá aquele friozinho, aquele nervosismo, mas gostei muito do convite. Obrigada pelo convite. Bom dia, Naná. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui presente. É muito bom se sentir convidada num lugar tão gostoso assim. E a primeira vez dá aquele nervosismo, aquele medinho, mas a gente aguenta. A gente suporta esse medinho. Estamos entre amigas aqui, tudo amiga íntima, eu, você, as ouvintes. Estamos num papo de amiga. Chazinho da manhã. É Naná, verdade. muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É muito bom ter você aqui com a gente também. E pra gente, antes da gente começar o nosso bate-papo gostoso desse programa, eu quero que você fale um pouquinho, se apresente para as nossas ouvintes, fale um pouquinho de você, quem é você, seu nome todo mundo já sabe agora, já ficou sabendo, o que você faz da vida. Eu já sei uns spoilers aí, mas se apresente. Elô, para começar, como você disse, eu sou mais conhecida como a Naná. Dificilmente alguém me conhece como Natália. E eu tenho 20 anos. Atualmente estou fazendo medicina. Na verdade, infelizmente, esse semestre eu tive que cancelar pela pandemia, né? Acho que todo mundo está se adaptando um pouco e a gente teve que se ajustar, enfim. Mas no momento eu curso medicina e tô aqui na igreja, na Reforma tem 10 anos. E é um privilégio. A gente vai vivendo, crescendo, aprendendo e é sempre bom. Ai, que legal! Muito gostoso saber um pouquinho mais de você. Eu já sabia de tudo isso. Sabia? Com Mas as certeza. nossas Tudo ouvintes. e mais um pouco. Mas as nossas ouvintes agora conheceram um pouquinho de você, isso é muito legal. Estamos aqui num ambiente agora familiar, entre amigas de fato. E nós temos uma coisa em comum. Nós temos várias coisas em comum, na verdade, eu e a Naná. Mas uma delas é que nós participamos de um blog que você, nosso ouvinte, se você é ouvinte antiga, você já ouviu falar no The Girl Writes, porque a idealizadora, a Lari, já esteve aqui com a gente, batendo um papo também sobre redes sociais. E a Naná e eu fazemos parte desse blog também. E o assunto de hoje foi baseado num artigo que a Naná escreveu lá para o The Girl Writes. Eu vou pedir depois para a produção colocar na descrição do YouTube. Se você está nos ouvindo pelo site da rádio, não tem problema. Depois, se você corre lá para o YouTube, para o canal da Rádio Conectados com Deus, que você vai poder conferir novamente esse programa. E lá na descrição, vou pedir para eles colocarem o site, para você poder clicar lá e conferir esse e outros artigos. E, como eu disse, o assunto de hoje foi baseado no artigo da Naná, chamado Serei Feliz Quando Tiver alguma coisa, né? Tem um espacinho. Então, hoje nós vamos falar sobre felicidade, não é, Ana? Você é uma pessoa feliz, Naná? Olha, Elô, quando eu escrevi esse artigo, eu pensei muito nisso. Eu falei, a gente tem que escrever aquilo que nós realmente passamos, aquilo que nós somos. E aí, escrevendo, eu percebi que muitas vezes nós falhamos. Eu falho bastante em aprender o que é felicidade, entender o que é felicidade. Mas escrevendo o artigo, a gente pesquisa, a gente entende, a gente procura por nós mesmos o que é a felicidade, né? Então, hoje eu me considero uma pessoa feliz, sim, com certeza, porque acho que no decorrer do programa a gente vai percebendo por que nós somos felizes. Sim, sim. Apesar dos apesares, né? Porque a vida não é fácil
para ninguém, né? Todo mundo tem os seus altos e baixos, tem o seu momento de tristeza, o seu momento difícil, mas eu também me considero uma pessoa feliz. E para você, Ná, o que é felicidade? Se você fosse definir a felicidade, o conceito de felicidade, para você, o que seria? Elô, eu já me perguntei isso várias vezes, porque às vezes a gente acha que felicidade é um momento, né? E aí a gente pensa assim, nossa, que nem eu falei um pouco no artigo, se eu fizesse tal coisa, se eu viajasse para a Austrália, eu seria muito feliz. Claro, quem não ia amar viajar para a Austrália? Quem não ia ser feliz lá? Mas assim, a gente não percebe que a felicidade está no ser agora, no que nós somos agora. Então, eu acho que a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, eu acredito. Mas a felicidade é esse estado de espírito. E eu acredito que muito espiritual também, né? Quando nós estamos bem espiritualmente, nós encontramos felicidade. E é assim que eu encontro a felicidade. Então, se eu estou bem espiritualmente, se eu estou bem fisicamente, digo na parte da saúde, se meu corpo está saudável, isso para mim é a felicidade. É assim que eu a coloco como felicidade. É claro que para outras pessoas pode ser que felicidade seja, mas para mim realmente, se eu viajar eu sou feliz. O dia que eu tiver, sei lá, muito dinheiro, eu serei feliz. Para outras pessoas isso é felicidade, mas no momento é o que eu coloco para mim como felicidade. Esse estado de espírito, tanto mental quanto do corpo, é estar bem com isso, né? Muito legal, eu concordo com você. Acho que felicidade é isso mesmo. E, bom, é o que a gente vai falar um pouquinho mais, né, ao longo desse programa, sobre a questão de não depender de outras coisas, né? Porque quando você é feliz, é igual quando a gente ouve muito na igreja, na palavra de Deus mesmo, a questão da paz, né? A paz não é você estar num ambiente calmo, tranquilo e etc. É mesmo em problemas, em dificuldades, você está, né, com aquela paz dentro do peito, aquela coisa. Eu acho que isso vale para a felicidade também, Com né? certeza. A felicidade está na tristeza também, né, Lu? Porque a gente aprende, a gente entende o que é valorizar tal situação, porque a gente passou por um momento ruim. Então a felicidade está nisso também, né? Está no dias tristes também. Uhum. Felicidade não é você ser uma pessoa alegre o tempo todo, né? Você ser alguém feliz, eu dizer, eu sou uma pessoa feliz, não quer dizer que eu tô alegre, rindo, de bem com a vida 100%, todos os 24 horas por dia, né? Mas apesar dos apesares, como eu comentei no início, a gente é uma pessoa feliz, né? E aí a gente entra numa coisa que a gente sempre comenta, né? A questão das pequenas alegrias, uma coisa que a gente gosta muito de falar, né? As pequenas alegrias, o que para mim é algo assim que me deixa muito feliz, uma coisa simples. O que são as pequenas alegrias? São coisas simples que te deixam muito feliz. Por exemplo, cita uma pequena alegria sua pra gente. Sim. Leitura, ler. Ler é uma pequena alegria, é uma pequena coisa, é claro que aumenta, né, nosso intelectual, mas é uma coisa tão simples que ouvir música é gostoso, sim. É uma pequena alegria que nos traz felicidade. Estar em um campo é uma pequena alegria que nos deixa com o espírito mais para felicidade. Então, são pequenas coisinhas que nos deixam melhor, né? E geralmente essas coisas não custam dinheiro, né? Exatamente. Você é claro que leitura, você precisa comprar um livro, aí você precisa gastar um dinheiro. Mas assim, no geral, não é algo que você precisa gastar rios de dinheiro. E todo mundo em casa tem pelo menos a Bíblia, né? Então ali você não precisa pagar para ler a Bíblia. Claro que um dia alguém pagou para você ter aquela Bíblia. Se não foi você, alguém pagou. Mas para você ler todos os dias, você não precisa pagar para isso. Você não precisa pagar para apreciar um campo. Eu tenho certeza que as nossas ouvintes têm suas pequenas alegrias. Para uma pessoa, a pequena alegria dela pode ser um abraço. Um abraço não custa nada, né, de dinheiro, mas deixa a pessoa muito feliz. Uma pequena alegria minha é olhar para o céu estrelado,
sabe, de noite, quando não tem nenhuma nuvem. Eu acho a coisa mais linda, sabe, de você ficar parada, olhando assim, um Naquela tempão. noite de verão, cheio de estrelas, né, Lu? Muito gostoso, muito lindo. É uma pequena alegria. Cada pessoa tem a sua pequena alegria. Tem gente que gosta muito de cheiro de terra molhada, sabe, quando chove. Tem gente que gosta muito de ouvir os pássaros cantar. Ah, eu amo. Eu moro no interior, então aqui não começou o dia, você já ouve os passarinhos cantando. É a coisa mais gostosa. Não custa. Pequenas alegrias são coisas simples, que geralmente não custam caro, e às vezes não custam nada, né? Mas te deixam muito feliz. E faz parte do ser feliz, né, Ana? Com certeza. E, Elô, esses dias a gente estudou um pouco da faculdade, esses dias, um tempo atrás, na verdade, né? A gente estudou exatamente sobre isso, sobre como o cérebro reage a essas emoções. E entrou totalmente nessa área da saúde. Às vezes a gente esquece dessa parte da saúde. Ellen White fala bastante também no Mente, Caráter e Personalidade sobre a questão da saúde que nos traz felicidade, né? A questão de dormir cedo, a boa alimentação. E eu achei muito interessante, eu falei, eu vou levar isso um pouquinho, porque assim as pessoas, com essas informações, as pessoas guardam mais na mente como que funciona, né? Existe uma área do cérebro, o hipocampo, que quando você se estressa, quando você passa por uma decepção, quando a sua saúde não está boa, essa área ela vai perdendo freios, digamos assim. E esses freios, eles são os que gerenciam nossas tarefas no dia a dia. Então, assim, se eu não cuido da minha alimentação, se você tá sempre para baixo, se você tá sempre, sabe, com aquele mau humor, aquela coisa negativa, isso vai gerando esses freios no hipocampo. E esse hipocampo, ele tem essa tarefa de gerenciar as tarefas, tem essa funcionalidade de gerenciar as tarefas. Então, se você tá com esse probleminha, se você não cuida da saúde, se você não dorme bem, como é que você se sente feliz, realizado, se você tá faltando esses freios do hipocampo para realizar essas tarefas do dia a dia, sabe? Então, a gente acha que às vezes é só questão de momento, né? Que é só momentos assim, não, esses momentos me trarão felicidade, mas a gente esquece que uma caminhada ao ar livre traz felicidade, porque tá trazendo bem-estar para o nosso corpo. Dormir cedo traz felicidade, porque tá fazendo bem para o nosso corpo. Então, são detalhezinhos que a gente esquece no dia a dia e acaba passando. E aí você pensa, nossa, mas eu não sou feliz. Aquele dia lindo, aquela manhã que você podia estar caminhando, mas eu não sou feliz, eu não vou conseguir realizar a tarefa. Exatamente por isso, porque a gente esquece de cuidar do nosso corpo, da nossa mente, dos nossos pensamentos. Então, tudo isso gera em volta da nossa felicidade, né? E às vezes a gente se perde, esquece desses detalhes e fica por isso mesmo. Aí é difícil a gente encontrar felicidade assim, Elô. Sim, nossa, muito bem lembrado, Ná. Inclusive, ontem não, mas no último culto que a gente teve na igreja aqui de Juquiá, né, que é a minha igreja, o pregador falou, inclusive, sobre isso, não sobre a felicidade em si, mas a questão dos remédios da natureza que Deus deixou para nós, né? E tudo isso é incrível. A gente vai falar um pouco mais para frente, né? Como Deus nos quer feliz. Mas só fazendo já um link, dando um spoilerzinho já, é muito incrível você analisar tudo isso e ver como todas essas coisas, né? Você falou dormir bem, a questão da alimentação, né, nos alimentarmos bem, o exercício, o que mais que tinha lá de remédio, dos remédios que Deus nos deu, confiança em Deus, são vários pontos, né, que juntos eles, além de contribuírem para a nossa saúde física, mental e espiritual, vão contribuir para a nossa felicidade também, até porque não tem, tá tudo muito atrelado. Então você vê como Deus se preocupa com a gente. E se o problema é que a gente tá numa situação, numa geração, num momento do mundo, né, que todo mundo só quer produzir, quer acelerar, e não adianta, o corpo não aguenta, o corpo de ninguém aguenta. Então, como que vai ser feliz assim, né? A gente não consegue, a gente fica estressado, a gente aí reclama, como você falou, mas eu não sou feliz, mas a gente faz por onde também, né? A gente não Exatamente. prioriza as coisas certas, há uma inversão de valores. A gente deixando isso de lado, a gente se sente incapaz, né? E na verdade, a gente pensa assim, mas eu não consigo fazer isso, eu não vou ser feliz com isso.
Mas a gente esquece desses detalhezinhos, que nem você falou, a questão espiritual, a questão da saúde, a questão, tudo envolve questão de felicidade, né? Sim. Porque o nosso cérebro é uma máquina gigante que ele fala, olha, para trabalhar isso aqui, eu preciso que um trabalhe ali. E aí vai juntando. Então a felicidade não é só aquele estado, tipo assim, hoje eu vou olhar pro espelho e vou ser feliz. Mas aí você acorda 10 da manhã, não lê nada, não faz o culto, não Vai se dormir esforça, tarde também, né? vai dormir tarde, exatamente. Dorme às 2, acorda às 10, acorda querendo comer fritura, gordura, um monte de coisa. E aí, como é que isso trabalha para sua felicidade? Não tem Sim, como, né? Então, são essas pequenas coisinhas do dia a dia que nos faz feliz, né? Não é só assim um estado de, hoje pronto, hoje eu vou ser a melhor pessoa do mundo, vou ser feliz. Não é assim. Infelizmente, o cérebro não funciona assim para nós, né? E não é bem assim que Deus quer que nós façamos. sim. E aí a gente cai no outro erro, né? Que já entra exatamente no que você trouxe lá no artigo do blog. Eu serei feliz quando? Quando eu tiver um carro. Quando eu passar naquela faculdade que eu sempre quis. Quando eu tiver um namorado. Quando eu me casar. Né? Então a gente acaba condicionando a nossa felicidade a coisas. Mas aí a gente tem uma surpresa inesperada, talvez, e não muito feliz, né? Não muito legal, que é, opa, conquistei o meu carro, e agora? Eu não sou uma pessoa feliz. Nossa, eu tô namorando. Nossa, eu casei, mas não sou uma pessoa feliz. E Uhum. aí? Você E não a gente aprendeu não a ser feliz antes? Não encontra. verdade. E é assim mesmo, Elo, a gente sempre deixa as coisas muito para depois, assim, não, quando eu me formar, eu já pensei várias vezes como seria eu formada. Falei, Aham. gente, 6 anos de faculdade, e ainda teve a pandemia, eu tive que trancar, dei 1 ano de atraso. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer nesse 1 ano? E já comecei a pensar em milhões de coisas, já falei, não é para mim, acho que eu tenho que desistir. Sendo que eu esqueci que eu aprendi, eu tive um conhecimento tão grande nesse tempo, que teve experiências, eu amadureci, eu cresci. Então a gente esquece disso, né? Eu só vou, que nem você falou, eu só vou ser feliz quando eu tiver um carro. Mas o processo que você guardou dinheiro, que você trabalhou, se esforçou, aquilo também é uma felicidade. E é isso que vai Uhum. trazer, vai dar aquele presente de você comprar um carro. Então a Sim. gente acaba colocando tudo muito lá pra frente, né? Tipo, não, quando eu tiver, aí sim, aí pronto. Aí fechou, eu serei muito feliz. E a gente esquece que o processo é que traz felicidade, né? E outra coisa, a gente nunca se contenta com o que a gente tem, né? O ser humano não se contenta. Então eu conquisto meu carro, mas não, tá, eu tenho meu carro, mas eu vou ser feliz mesmo só quando tal coisa acontecer. Aí tal coisa acontece, aí não, calma, mas é porque eu ainda não conquistei aquela outra coisa que eu queria. Então, por isso que eu ainda não sou feliz, mas quando eu conquistar, aí eu serei feliz. Aí, Exatamente. E não aí sei se nunca você chega já viu. a felicidade. Não, não chega. Eu não sei se você já viu na internet aí nas redes sociais que às vezes acaba viralizando assim umas postagens de conselhos que você daria aos jovens. Aí são senhorinhas, senhores de idade também com uma Uhum. plaquinha escrita alguma coisa. E geralmente eles não escrevem lá, conquiste tal coisa, ou coisas materiais, sabe? Eles falam para a gente aproveitar, aproveitar a juventude, viaje bastante, não sei o que lá, falam sobre outras coisas para você aproveitar a sua vida, aproveitar a sua juventude da forma correta, obviamente. Mas eles que já estão ali no final da sua vida, há 80 e poucos anos, muitas vezes aparece gente de 80 e pouco, 90 e pouco, né, com a plaquinha, e eles perceberam o que de fato que importa, né, que, assim, não estamos incentivando as pessoas a não conquistarem coisas, não é isso, mas é a questão de realmente de nós colocarmos o valor certo nas coisas certas, né? Valorizarmos da maneira certa cada coisa, cada conquista, priorizarmos de verdade o que deve ser priorizado, enfim, não colocar a nossa felicidade lá no futuro. E como você disse, aproveitar os processos. Eu confesso que eu não sou. Ela tá rindo porque ela já sabe, porque eu comentei com antes do programa. Eu
não sou muito uma pessoa dos processos. Eu preciso aprender, eu estou aprendendo. Tem coisas que para mim é mais fácil aproveitar o processo. Nossa, que delícia isso daqui, mas tem coisa que é um desafio muito grande. Então, se, por exemplo, tem algum ouvinte nossa que está nos acompanhando e pensa assim, ah, que fácil falar isso, né? Eu não consigo aproveitar os processos. Calma, você não está sozinha. É um desafio para muitas de nós, né? Nem todo mundo ama, se sente super feliz nos processos, porque tem processo que dói, né, Ná? Tem processo que dói bastante. Mas é um aprendizado diário, né? Que a gente precisa buscar de Deus, especialmente, para a gente aprender, porque os processos, é no processo que a gente aprende mais do que na conquista. Né? Então, por mais que possa doer, que a gente possa não gostar 100%, a gente precisa aprender a valorizar, que é ele, é o processo que vai trazer esse aprendizado. E sabe, Elô, você comentou isso agora, de que cada uma tem um jeitinho diferente, né? E pode ser que o seu jeitinho não seja do meu, e o meu não seja do seu. Mas tá tudo bem. E a gente tem que entender que tá tudo certo. Ai, mas para você está sendo fácil realmente falar, porque eu tô falando de pequenas coisas, mas a minha vida é tão difícil. Ai, mas eu tenho uma correria, um negócio, sabe? Só eu que trabalho sozinha em casa, eu sou a única cristã de casa e não tenho apoio. Mas assim, Elo, eu sempre, quando eu penso nessas dificuldades, eu lembro da frase que a gente sempre escuta, né? Sempre tem aquela lembrança, que Deus nunca dá um fardo que nós não consigamos carregar. Sim. Então, assim, esse processo que você está seguindo é diferente, mas é o que você precisa passar. Então, a gente tem mania de olhar muito para a felicidade dos outros e pensar assim, nossa, mas aquela pessoa é feliz, por que eu não sou feliz também? É porque o seu processo é diferente, a sua vida é diferente. Deus quer te moldar de um jeito diferente. Provavelmente ele vai me moldar como ele está te moldando e vice-versa. Então a gente tem que analisar bem isso, né? Pensar assim, poxa, eu não vou me privar de tal coisa porque para mim é diferente, para o que Deus faz por mim é diferente. Então a gente pensa assim: "Ah, não, mas isso não traz felicidade para mim. Eu não gosto de tomar banho de chuva. Odeio". Mas talvez ouvir uma música, assistir um concerto, seja a sua felicidade. Abraçar alguém, fazer uma comida para alguém, sabe? É tão gostoso você cozinhar, você fazer algo e a pessoa te elogiar. Isso é uma felicidade. Então a gente tem que entender que o processo é diferente para cada um, né? A gente não tem que ficar se preocupando assim. Não, mas para ela é assim porque para ela é fácil, para ela é ótimo. Ela faz isso, ela faz aquilo. Tem família rica, tem pais que ajudam na igreja, tem. Não é assim. Cada um é de um jeitinho diferente, né? E muito provavelmente eu não aguentaria o processo que a Ana está passando e ela não aguentaria o meu processo. A gente ouve muito falar essa frase e acha que é um ditado popular só, mas não é algo que está na Bíblia. É um verso bíblico. Então é algo que, de fato, que Deus nos dá aquilo que Ele sabe que a gente vai suportar. Mesmo que a gente ache que não vai suportar, o verso diz, né? Não vos sobreveio tentação alguma que não fosse humana, mas Deus dá um escape, né? Dá uma forma, falando aqui com as minhas palavras, ele sempre tem ali, dá um jeito para você sair. Ele tem um modo de escape, digamos assim. Não tem nenhuma tentação, nenhum problema, nenhuma situação que eu realmente não vá suportar. E claro, nós temos, quando nós somos fracos, que a Bíblia fala, nós somos fortes porque nós temos a força de Deus em nós. Então, tem coisa que realmente nós não conseguimos suportar, mas sozinhos. Porque Deus está conosco e Ele nos ajuda a passar por esses processos. Amém, é isso mesmo. Com certeza. Quando o Papai do Céu está no controle, tá tudo certo. Exatamente. E a gente vai comentar um pouco, tem um exemplo na Bíblia que você também trouxe no seu artigo e a gente vai comentar um pouco sobre isso. Mas antes da gente passar para esse assunto não, né? A gente vai continuar falando sobre a felicidade, mas a gente vai passar para um próximo tópico da nossa conversa. Mas antes, a gente vai ter uma canção, uma pequena alegria aí para você poder meditar na palavra de Deus, a palavra cantada, e logo nós retornamos para continuar esse bate-papo muito feliz.
Estamos de volta, que Deus seja louvado com esta canção. Se você está acompanhando conosco desde o início deste programa, você já sabe que hoje nós estamos tendo um bate-papo muito alegre, muito feliz, mas também muito importante, viu? Falando sobre coisas sérias, apesar de falar sobre felicidade. E hoje nós estamos falando, se você não pegou desde o início, está entrando agora, ligando agora a sua rádio Conectados com Deus, nós estamos falando sobre felicidade. Eu serei feliz apenas quando tal coisa acontecer. Você já pensou isso? Já teve essa ideia? Ah, não, quando eu conquistar essa coisa, aí sim eu vou ser feliz. Já pensou nisso? Esse é um pensamento que acho que todo mundo tem em algum momento da vida, né? Mas é um pensamento bem errado. É o que a gente está falando aqui hoje. A gente precisa aprender a ser feliz no dia de hoje, a valorizar as pequenas coisas, as pequenas alegrias. Sabe aquelas coisas simples que te deixam muito feliz? Essas são as pequenas alegrias. E são elas que, juntas, formam a nossa grande felicidade. Então, se hoje eu sou feliz, quando eu conquistar aquilo que eu tanto almejo, tanto sonho, aí sim eu seria ainda mais feliz. Não é aquilo que vai me trazer a felicidade, mas eu já sou feliz hoje. E hoje nós estamos conversando com a Natália Ribeiro. Como eu já falei no início, difícil chamar a Naná de Natália, né? Porque ela é carinhosamente chamada por todo mundo de Naná, então aqui é Naná mesmo. Então, Naná, qual foi o exemplo que você trouxe para trazer, né, alguns aprendizados, que você tirou alguns aprendizados sobre esse assunto que a gente está falando? E qual foi esse exemplo da Bíblia que você trouxe? Eu queria que você comentasse um pouquinho aqui com a gente, que eu achei muito interessante, viu? Eu acho que eu não pensaria tão rápido assim nesse exemplo, quando fosse falar desse assunto. Mas comenta aí um pouquinho com a gente. Elô, para começar, quando eu pensei nisso, eu falei assim, gente, eu nunca vi por esse lado da história. E às vezes a gente tem uma lição, eu trouxe, para dizer bem a verdade, eu trouxe a história do filho pródigo para falar nesse assunto. Eu sei que parece bem diferente, mas a gente esquece de olhar do outro lado da moeda, né? Desde o início eu vi essa história do papai, da mamãe, na igreja, sobre o amor de Deus conosco, com o filho pródigo. Sim. E aí eu fiquei pensando, mas e a história dele? Como que foi? Então acho que todos nós conhecemos essa história do filho pródigo, que ele sai de casa, antes de tudo ele pede uma herança para o seu pai. Até porque ele queria fazer o que? Ele queria ser feliz. Ele queria sair em busca da felicidade. Então ele abraçou seu pai e lhe pediu o quê? A herança. Então tinha aquele duplo sentido de agora que eu tenho isso, eu vou ser feliz. Uhum. Pai, me dê o que eu quero. Então, essa história do filho pródigo, ela nos traz essa lição de que quando ele saiu para o mundo, todos nós sabemos, ele se decepcionou. Então, ele estava esperando, buscando aquela felicidade. Não, estou com dinheiro, vou atrás do que eu quero, das minhas riquezas. A gente sabe que as companhias não foram boas, o que se ilustra na Bíblia. E aí ele teve essa decepção. Ele viu que não valeu a pena, né? Sim. E eu acho que isso é uma realidade, eu acho não, a gente tem visto aí, né? Muitas vezes a gente vê em testemunhos de pessoas que é uma realidade ainda hoje, né? Hoje em dia, muitas pessoas, pessoas do mundo, por exemplo, olham para jovens cristãos e acham, mas vocês não são felizes? Nossa, vai ser feliz, vai curtir a vida. E acho que foi exatamente isso que o filho pródigo pensou, né? Eu vou curtir a vida, vou ser feliz. E aí ele se deparou com uma realidade completamente diferente do que aquilo que ele esperava. E muitos acabam fazendo essa mesma experiência e tendo a experiência completa dele, no sentido de realmente voltar também, porque viu que lá fora ele não encontrou a verdadeira felicidade. Então, às vezes, eu penso que talvez nós tenhamos aqui alguma ouvinte mais jovem, mais novinha, que esteja pensando, de repente, meio desanimada com a fé, né? E pensando, eu vou para o mundo mesmo, eu vou ser feliz, eu vou curtir, eu vou aproveitar. A felicidade não está lá. E a Bíblia não deixou aí essa história, que apesar de ser uma parábola, ilustra várias histórias muito reais, não deixou ali à toa, né? Então, a gente tem aí a lição do amor de Deus, né? O amor de pai, o
fato dele receber o filho e tal, mas tem essa lição também, né? A questão de você achar que a felicidade está ali fora, mas a felicidade está aqui dentro mesmo, está junto de Deus. A gente se engana bastante, Lu, com isso, porque a gente acha que lá fora o mundo realmente tem uma felicidade, mas não é uma felicidade duradoura, é uma felicidade momentânea. Então, assim, a gente tem essa enganação, esse negócio, tipo assim, não, tá todo mundo aproveitando, tá todo mundo em festa, bebendo, se divertindo, e, sabe, ficando ali, sexo de um lado, sexo do outro, aquela bagunça. E aí você percebe que quando a pessoa deita na cama, ela está triste ainda. Então, Tem um assim, vazio. é um vazio, exatamente. Então, não é aquela felicidade, é uma felicidade momentânea. E é engraçado que no início a gente falou um pouco sobre o que é felicidade, e isso traz um pouco para esse bloco também. Que a felicidade, ele é considerado como pensamentos. Porque, tipo, por exemplo, eu fiquei muito feliz que você me convidou para o programa. E agora eu estou aqui no programa. Mas isso Sim. não é somente pelo fato de você ter me confirmado, ter me convidado, desculpa. Mas é o fato de eu estar pensando, poxa, a Elô me convidou para o programa. Então você vê que isso totalmente gera em pensamentos. É como eu trato isso, é como eu cuido disso na minha mente. E é por isso que Deus sempre fala, Ellen White dá-nos conselhos imensos sobre isso, sobre pensamentos, dos pensamentos que nós geramos em nossa mente. Então, às vezes a gente fica pensando, nossa, eu estando na balada, dançando, eu serei tão feliz. Mas isso não traz felicidade para nós, porque isso não é bom para nossa saúde, não é bom, não é um pensamento bom. Então, a gente se confunde muito, né? A gente acha que é o momento. E o fato da Elô ter me convidado é por isso que eu estou feliz. Na verdade, é como eu trouxe isso para mim, que é a felicidade. É claro que é óbvio, eu estou feliz, sim, estou feliz. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso, nessas coisas do nosso pensamento. A gente cria muitos castelos em nossa mente, né? Como a irmã Ellen White diz. E esses castelos, Elô, não é fácil destruir um castelo, eu tenho Não. certeza. É muito difícil. Então, depois que Sim. nós construímos esses castelos, essas falsas felicidades, é muito difícil destruí-las, né? E isso traz um engano para nossa vida. A gente vê que é uma coisa totalmente momentânea. Exatamente. E você aprender a lidar com essas emoções, igual você falou, como eu trouxe isso para mim, isso me deixou muito feliz, etc. Isso vai nos ajudar também em momentos difíceis, porque eu tô passando por esse momento aqui e tal, mas não vou deixar que isso me atinja. É claro que tem hora que vai atingir mesmo, faz parte da vida, a gente tem nossos altos e baixos, mas isso não vai nos tornar uma pessoa amargurada. Nós não deixaremos de ser uma pessoa, de sermos pessoas felizes por conta desses momentos ruins. Que foi o que a gente falou no início, né? A gente é uma pessoa feliz, mas isso não quer dizer que a gente não tem momentos de tristeza, que a gente não tem momentos de dificuldade, não. É o combo da vida, é isso mesmo, são altos e baixos e faz parte. E agora a gente colocar as coisas, cada coisa no seu lugar, aí isso sim faz toda a diferença. É você saber administrar, né? É você saber lidar com os problemas, porque não adianta, os problemas vão acontecer mesmo. Agora, a forma com que você lida com eles é que vai ditar como que vai ser a sua vida, digamos assim, né? Como que você recebe, como você administra aquilo, que vai fazer toda a diferença mesmo. Sabe, Elô, ser feliz também é ser triste. Porque essa tristeza, como você falou, a gente aprende, a diferença de tudo isso é nós sabermos lidar com a situação. Então, quantas vezes nós tivemos momentos tristes, mas depois a gente entendeu que aquilo era aprendizado, que você se tornou uma pessoa madura com isso, que você pode ajudar outras pessoas com isso. Isso, você vê o resultado e vê que o resultado é a felicidade, porque você faz bem para outras pessoas, faz bem para você. Então, assim, ser feliz também é ser triste. A tristeza não está fora disso, porque ela nos ensina a sermos melhores, a buscar a Deus, e quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós aprendemos a ser felizes. Então a felicidade também está nisso, está nos momentos ruins. Não é a gente se entristecer e falar, pronto, Deus abriu mão de mim, não sou uma pessoa feliz, não quero mais isso. Não é assim, porque Deus nos capacita, na verdade, é na provação, né? É na provação que a gente aprende a ser. Sim.
orgulhoso, menos egoísta, e na aprovação que a gente leva uns tombos que machuca, que dói. Mas quando Nossa. a gente... Uhum. Dói muito, né, Lu? Sim. Mas quando a gente levanta, a gente percebe o quanto que aquilo nos fortaleceu. Que da próxima vez, quando eu estiver quase caindo, eu vou falar, opa, Já caí passei agora, por isso. já passei. E isso é um estado de felicidade. Olha que alegria você pensar, agora eu estou firme, graças a Deus, nesse problema. Exatamente. E não adianta, por um lado, a gente vê, por exemplo, voltando na experiência do filho pródigo, né? A gente viu ali que ele buscou a felicidade do mundo, como essa felicidade. Uma felicidade não é felicidade real, na verdade, né? É passageira, são momentos alegres e tantas pessoas aí já deram seus testemunhos de quando estavam no mundo, tinha aquele momento feliz, aquela alegria, aquela curtição, mas depois vem o vazio. Agora, por outro lado, a gente tem a felicidade que Deus nos oferece, que é uma felicidade eterna. É como a paz que ele nos dá. Ele fala: minha paz te dou, não como o mundo a dá. Não temas, mas para mim, eu vejo a felicidade como a mesma coisa. A felicidade dele é como a paz dele, não é como a do mundo. É eterna. E nós somos chamadas para ser felizes. Jesus nos quer felizes. A gente comentou isso brevemente no início. E não tem... Hoje em dia, não sei se você chegou a ver nas redes sociais, aí mais no Instagram e no TikTok, tá rolando uma trend para quem tá aí, não tá muito por dentro das redes sociais, as nossas ouvintes que não são muito chegadas nas redes sociais, trends são aquelas postagens, digamos assim, que viralizam, que todo mundo faz, todo mundo posta, e tem uma que tem uma música de fundo que fala, vou trazer com as minhas palavras, né, o sentido, porque eu não lembro a letra, mas que fala que eu andei pelo mundo, eu vaguei pelo mundo, eu fiz isso, fiz aquilo e tal, e aí a pessoa coloca imagens de quando ela estava de fato no mundo, e aí depois a canção vem falando que encontrou a felicidade em Deus, que, enfim, fala da transformação e tem fotos da pessoa ali na igreja, a pessoa louvando, a pessoa fazendo trabalho missionário, enfim, pessoa transformada, né? Então a gente vê que isso não é uma falácia. Virou até trend de redes sociais. Olha só, a felicidade está estampada para todo mundo ver. A felicidade do mundo não compensa. Jesus nos chama para a verdadeira felicidade, que é estar ao lado dele. E as pedras estão clamando, as redes sociais aí estão mostrando isso. Então, não adianta a gente depositar a nossa felicidade no lugar errado. E é muito importante nós lembrarmos isso, Lu, porque quantas vezes a gente escuta as pessoas falarem, né? Ai, como a gente usou no exemplo, é tão fácil falar para ser feliz enquanto a pessoa tá lá aproveitando, e sabe, Sim. enquanto ela tá lá aproveitando, viajando e fazendo isso daqui, eu tô aqui com os meus pais internados pelo Covid. Enfim, são vários exemplos que a gente pode usar. Mas, Elo, é isso que nós temos que colocar na nossa cabeça. Assim como a paz, a felicidade não é o que o mundo oferece, é o que Deus oferece. E pode ter certeza que nem sempre nós estaremos sorrindo. Nem sempre a felicidade vai estar estampada nos nossos olhos e vai dizer, olha, hoje eu estou radiante, vou cantar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, nossa, eu vou ser extraordinária. É nesse dia que geralmente algo dá errado. Aí a gente fala, nossa, hoje eu falei que eu seria a melhor pessoa e olha o que tá acontecendo, tá dando tudo errado. Nada dá certo para mim. Exatamente, aí já começa na murmuração e já fala, poxa, mas eu sabia que eu queria fazer tudo correto hoje, eu queria ser o melhor, e o melhor é para ele, por que tá dando errado? E na verdade a felicidade tá ali, sabe? Porque é um momento, talvez Deus, eu me atrasei no serviço, provavelmente porque Deus queria te proteger, ou não, mas alguma situação, alguma coisa tem, não é sempre, não é nunca o acaso, né? Às vezes a gente acha, não, foi o acaso, eu me atrasei 1 hora porque me atrasei. Mas assim, a gente não olha pro outro lado da moeda, né, Elo? A gente esquece de olhar pro outro lado e falar assim, olha, eu preciso ver o que tem de positivo nisso. Esses dias eu tive uns problemas que a gente sempre passa, e aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, Naná, mas não olha para isso. O que você consegue ver de positivo nisso? E eu falei,
na hora, aquele grande problema se tornou, na verdade, uma solução. Porque aí eu percebi o que estava errado nele, eu vi algo positivo e falei, isso eu não faço. E olha só, Elô, um detalhezinho pequeno, sabe? É claro que eu precisei de ajuda de alguém. Sim. Porque eu mesma não consegui fazer sozinha. Mas é incrível como Deus envia as pessoas, envia coisas, envia versos, detalhes que nos fazem pensar diferente. Se eu tivesse sozinha nesse momento, eu estaria murmurando mesmo, falando, nossa, agora lascou, olha, eu passei por esse problema, não tem mais solução. E aí chegou alguém e falou assim pra mim, mas o que você consegue tirar de bom disso? E eu falei, olha que felicidade, que alegria, eu encontrei um lado bom. E é isso, a felicidade é isso, a gente não pode ficar se enganando, né? Achando que, Sim. não, eu não passo por problemas, você vai passar sim. Mas Deus sempre dará uma solução. Sim, e você me lembrou de algo que eu quero aqui deixar para as meninas, para as mulheres, para as nossas ouvintes queridas, como um desafio. Não sei se você já ouviu falar na. Ah, não, já sabe, porque eu já tinha comentado com ela, né? Mas não sei se você já tinha ouvido falar, e vocês que estão nos acompanhando, se vocês já ouviram falar na história de Poliana. Poliana é uma personagem que não existiu, obviamente, é só uma personagem de uma história, de um livro, que também se transformou em filme depois. Mas a história conta Poliana era uma mocinha, uma jovenzinha, uma garotinha, na verdade, que ficou órfã de mãe e pai e foi morar com a sua tia. Essa tia muito rica, não queria muito criar a sobrinha, mas aceitou mesmo pelo dever, porque ela entendia ser o seu dever, então ela pegou a sobrinha para criar. Provavelmente muitas já devem ter ouvido. Mas eu quero comentar aqui algo que é muito interessante na história de Poliana, é o jogo do contente que ela aprendeu com seu pai. E a forma com que esse jogo surgiu já é muito interessante. E tem tudo a ver com o seu exemplo, Ná, que você trouxe aqui. Foi uma situação ruim que aconteceu na vida dela. E o pai dela, então, encontrou um motivo para eles ficarem contentes. Eles eram... o pai dela era um missionário, era um pastor. E eles eram bem pobres. Então, eles recebiam bastante... recebiam doações e tal, e tinha os barris dos missionários que eram enviados com doações para eles. E ela queria muito uma bonequinha. Uma criança queria uma boneca, e ele chegou a escrever pedindo uma boneca. Quando o barril dos missionários chegou, e eles abriram, o que tinha lá? Não era uma boneca, era um par de muletas. Pensa na criança como que ficou. Obviamente ela ficou muito chateada. Uma decepção, exatamente, porque um par de muletas. O que a gente vai fazer com um par de muletas? E aí você provavelmente se pergunta, você que está aí nos ouvindo, tá, mas foi daí que surgiu o jogo do contente? O que tem para ficar contente com um par de muletas no lugar de uma boneca? Pois o pai dela encontrou. Eles encontraram um motivo para ficar contente. Eles podiam ficar contentes, ela podia ficar contente porque ela não precisava daquelas muletas. Não veio o que ela queria, mas eles encontraram um motivo para ficar contente. Foi daí que surgiu o jogo do contente. E em tudo o que acontecia, todas as situações da vida de Poliana, até as mais difíceis, ela buscava um motivo para ficar contente. E ela ali não entrou só na vida da sua tia, mas entrou na vida de um monte de gente, conheceu um monte de gente nova, e para todo mundo ela contava sobre o jogo do contente. E é muito interessante que a história vem falando de pessoas que eram amargas, rabugentas, que eram tristes, mas que se transformaram completamente por conta de uma coisa aparentemente bobinha, né? De um joguinho, o jogo do contente. Por que eu vou ficar feliz? Tem até uma coisa, um exemplo bem engraçado até. Uma das personagens da história falam: ai, eu odeio segundas-feiras, odeio. E eu sei que tem muita gente aí que também não gosta. Eu não gosto de segunda-feira porque eu tenho que fazer tal coisa. Era uma empregada da casa da tia de Poliana. E ela falou assim: o que eu posso encontrar de motivo para ficar contente nisso, em segunda-feira? Tem nada de feliz na segunda-feira. A Poliana pensou, e olha, chega até a ser engraçado. Ela falou: ora, você pode ficar feliz porque você pode ficar contente, porque ainda vai passar, vai demorar uma semana inteira para chegar a outra segunda-feira. Olha só essa uma coisa simples.
Pois é, uma coisa simples. E ela sempre encontrava alguma coisa, desde as mais simples até as mais extraordinárias e tal. E o meu desafio aqui hoje, começando por mim, porque para mim nem sempre isso é fácil. A gente está falando aqui, mas não quer dizer que nós sejamos as pessoas mais felizes do mundo, que a gente pratique isso todos os dias. É um desafio para mim também. E eu quero deixar. É um desafio gigantesco, Elô. Não reclamar na segunda-feira, a gente está tão acostumado, né? Quando chove na segunda-feira. Ai, tinha que ser segunda-feira. Olha que absurdo. Pois é. Já um exemplo. Exato. E aí, então, eu quero deixar aqui como desafio para mim, para a Naná e para todas as que estão nos ouvindo. Tente, faça o máximo para colocar em prática o jogo do contente. Quando acontecer ali uma situação complicada, chata, pensa, o que eu posso achar de motivo para ficar contente nessa situação? Você não precisa arranjar um super motivo. Olha o motivo que ela arranjou para ficar contente na segunda-feira, para alguém que não gostava de segunda-feira. E isso tornou para aquela personagem, tornou a segunda-feira um dia mais leve, mais tranquilo, mais gostoso. Então, quando acontecer alguma coisa na sua vida que te deixou meio chateada, pensa no que você pode ficar contente naquilo. Nem sempre vai ser fácil, mas é bom a gente exercitar, né? Com certeza. E a gente... São os detalhes, né? Desculpa, Elô. Não, pode falar, tranquilo. Mas é os detalhes que nem a gente falou. A gente esquece tanto desses detalhes, né? E a gente pensa, ai, queimou o chuveiro. Ai, justo comigo. Mas você pensa, pelo menos eu tenho um chuveiro. E quantas pessoas, infelizmente, não podem, né? Ter esse privilégio. Ai, mas nossa, hoje tá tão frio, eu não aguento. E olha esse frio que já começa a reclamar. E quantas pessoas estão naquele sol escaldante que só tava desejando um friozinho. Então a gente tem que começar a olhar o lado bom das coisas, né, Lu? E eu falei, foi incrível, porque esse aprendizado para mim que eu citei, esse exemplo, que essa pessoa me ajudou a ver o lado positivo, foi exatamente ontem, um dia antes do programa. E aí eu pensei assim, nossa, olha só como acontece. A gente vai falar sobre isso amanhã e eu tive um exemplo hoje, desse lado positivo. Eu tava totalmente perdida, assim, falei assim, não, isso aqui não tem solução, não vai dar certo, e eu sabia que seria assim, a gente já começa a reclamar. E outra pessoa chega e fala assim, que eu tenho certeza que foi Papai do Céu que deu um empurrãozinho e falou, mas que lado bom você vê nisso? Então a gente tem que aprender a ver esse lado bom, porque é aí que a gente encontra a felicidade. Aí não vai ter motivo para, mesmo na infelicidade, não estarmos felizes, não é mesmo? Sim, exatamente, faz parte. A vida cristã é assim mesmo. Altos e baixos, mas a gente sempre retirando ali um motivo para ver algo positivo, ver algo que a gente possa tirar como lição. Se tem uma lição que a gente pode tirar daquela situação, então a gente já tem um ponto positivo. É uma experiência, um aprendizado. E é muito bom estar aqui conversando com você, Naná, conversando com vocês, ouvintes, mas o nosso tempo está acabando, infelizmente. Mas vamos encontrar. Rápido, né? Sim, vamos encontrar um motivo para ficar contente nisso. Se passou rápido, é porque o bate-papo foi bom, foi gostoso. Foi ótimo. E antes da gente realmente concluir o nosso programa, nós teremos mais uma pausa para você desfrutar novamente de mais uma pequena alegria, mais uma canção. E logo nós voltaremos para fazer aquela reflexão da palavra de Deus que você já conhece e já concluiremos. Não saia daí, nós já voltamos. Meus
palavra diz, sou forte, quero ser forte. Então Cristo me encontrou e eu não sou mais quem eu era. Encontrei um novo jeito de viver, de viver. Eu sou fortalecido, sim, eu vou vencer em Cristo. Sua palavra diz, sou forte, nele sou forte. Eu sou fortalecido, sim, eu vou vencer em Cristo. Sua palavra diz, sou forte, nele sou forte. Eu sou fortalecido, sim, eu vou vencer em Cristo. Sua palavra diz, sou forte, nele sou forte. Fortalecidos. Estamos de volta e eu quero convidar a você a abrir sua Bíblia, se você puder, tiver essa oportunidade. Se você estiver já no trabalho ou em alguma outra situação que você não possa, não tem problema. Só medite na palavra de Deus. Nós vamos meditar em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Mas antes que nós leiamos a palavra de Deus e reflitamos um pouquinho nela, convido você a elevar seus pensamentos a Deus, se puder fechar os olhos, cruzar a sua cabeça. Nós vamos falar com Ele agora, pedir o seu auxílio, tudo bem? Vamos juntos? Pai querido que está nos céus, obrigada porque o Senhor sempre deseja o melhor para nós. Obrigada por esse programa, obrigada por essa oportunidade de lembrar, Senhor, quer que sejamos felizes. Pedimos a tua bênção neste momento, neste breve momento de reflexão, para que possamos guardar a sua palavra em nosso coração e praticá-la e sermos de fato pessoas felizes, alegres, em nome de Jesus. Amém. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Essas palavras foram escritas pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, mas se dirigem a nós hoje também. E ele nos chama à felicidade. Ele nos chama a sermos pessoas alegres sempre no Senhor. Ele não diz, alegrem-se quando você conquistar aquela coisa tão sonhada, item tão sonhado. Ou alegrem-se quando quando você tirou aquela nota que você tanto queria naquela prova. Ou alegrem-se quando você passou no vestibular, quando você realizou um sonho. Ele não diz isso, mas ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. É claro, como nós vimos aqui neste programa, essa não é uma tarefa fácil em todos os momentos. Para todo mundo é assim. Todos nós temos momentos difíceis, todos nós temos momentos tristes, e não é porque eu e a Naná estivemos aqui conversando com você sobre isso, te lembrando sobre a verdadeira felicidade, sobre o fato de que nós não podemos, não devemos deixar a nossa felicidade no futuro, ou deixar que ela dependa de tal coisa para que exista. Isso não quer dizer que para mim seja uma tarefa fácil ser feliz em todos os momentos. Isso não quer dizer que para Naná é uma tarefa fácil também. Foi o que nós comentamos aqui, nós já falamos que todo mundo é uma tarefa difícil. Para alguns, um pouco menos, para outros, um pouco mais. Mas a questão é que todos nós, sem exceção, somos chamados a ser pessoas felizes. Deus não quer que seus filhos sejam tristes. E Ele colocou para nós, à nossa disposição, todas as coisas possíveis para nos deixar felizes. Ele nos deu pequenas alegrias, como estar na natureza, observando a criação, observar o céu estrelado, sentir o cheirinho de chuva, da chuva no chão, de terra molhada, entre outras.
poder acariciar o nosso bichinho, tantas outras pequenas alegrias que Ele nos deixou. E isso tudo só são provas do amor dele por nós, de que Ele realmente quer que nós estejamos felizes. E o meu desafio para você hoje, eu já falei, coloque em prática, tente ao máximo colocar em prática no seu dia a dia o jogo do contente, encontrar em cada situação da vida um motivo para ficar contente. Eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma. Lembre-se sempre do que o apóstolo Paulo nos diz. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez, alegrem-se. A alegria do Senhor, a felicidade que Ele nos dá, não é passageira como a do mundo, não é enganosa como a do mundo, mas é verdadeira e eterna. Amém? Quero orar com você mais uma vez e depois eu quero convidar a nossa convidada, a Naná, para que ore conosco, finalize esse momento com uma oração. Claro, vamos lá então? Querido Pai que está no céu, em nome de Jesus, estamos aqui para lhe agradecer por este momento que passamos juntos. Pedimos que o Senhor venha sempre nos encorajar, que sempre esteja ao nosso lado, que possamos sempre colocar a nossa felicidade em Tuas mãos, que assim nós saberemos o quanto seremos felizes. Que apesar das provações, que o Senhor esteja conosco, nos mostre algo de bom nesse momento ruim que passarmos. Que esteja sempre conosco, transforme os nossos corações e que possamos sempre buscar a Ti. É tudo que lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ná, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, por estar aqui com a gente. Foi um bate-papo muito gostoso, viu? Foi tranquilo, sem nervosismo. Menina, se a gente pudesse passar aqui mais 2 horas, Elô, eu tava tranquila. Que bate-papo gostoso. Foi um prazer imenso estar aqui. Espero que isso tenha feito diferença para alguém, que nós duas também, né, Elô, possamos olhar o lado bom agora das coisas, dar o exemplo para as pessoas que estão nos ouvindo. E eu lembrei de uma frase, enquanto nós estávamos conversando aqui, que com certeza você conhece, que é que se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. Então, que nós possamos juntar essa alegria, a felicidade que nós possamos buscar em Deus. E fica tranquila para nossos ouvintes que se você não conseguir hoje, tenta de novo amanhã, que amanhã você consegue. E é só ter esse pensamento todos os dias que com certeza em algum momento Deus vai nos mostrar a real felicidade, né? Com certeza. É uma vitória a cada dia, todo dia. Caindo, levantando, sempre assim, nesse processo. É um processo. Mas nós vamos chegar lá. Segurando a mão de Deus, né, Elô? Que aí Exatamente. com certeza um lado bom vai ter em tudo isso. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada também aos nossos ouvintes por terem nos acompanhado, estarem sempre aqui com a gente, nossas fiéis amigas. É muito bom ter aqui você aqui conosco. E na próxima semana estaremos de volta com mais Viva Bela, com mais bate-papo gostoso, com mais assuntos importantes para a sua vida, mulher cristã. Muito obrigada por ter nos acompanhado aqui, obrigada por sua audiência e eu te espero no próximo programa. Que Deus te abençoe. Graças, Senhor, por mostrar-me o caminho aqui, o caminho em que devo andar para o céu chegar. Graças, Senhor, pelas provas que tu me dás, pois eu posso assim crescer, posso aprender, pois agora vencerei, eu sei, embora fraco vencerei, o seu Espírito me diz o que fazer. E quando as provas vêm a mim, a natureza
Senhor, pela tua vitória, por saber da história do amor de Deus. Graças, Senhor.